Voltamos e agora a gente abre espaço para discutir os rumos da comunicação e das pesquisas realizadas sobre esse tema. Recebemos o professor da Escola de Comunicações e Artes da USP, o Ciro Marcondes Filho. Professor, é um prazer tê-lo aqui no Unesp Notícias. Muito obrigada. Prazer é todo meu. O professor Ciro esteve nesta semana aqui na Unesp ministrando a disciplina de Estudos Avançados em Teorias da Comunicação para o programa de doutorado em comunicação. Professor, dentro dessas teorias que vão olhar para a comunicação, você tem uma proposta. Eu queria saber quais são os pressupostos dessa sua teoria. Bom, é o seguinte, Larissa, em primeiro lugar, é uma proposta de reformulação completa nos estudos de comunicação, porque eles estão tanto defasados, antiquados, eles não acompanham o desenvolvimento tecnológico. Está havendo entre a área e a inovação um descompasso. Então eu proponho um estudo da comunicação um pouco mais presencial, vivencial e algo em que existe um pouco mais de participação, digamos assim, do estudioso no que está acontecendo aí e de forma crítica, ou seja, estudando se de fato ocorre comunicação ou não entre as pessoas. Porque hoje que nós vemos, as redes sociais, elas já estão totalmente integradas à vida das pessoas. Elas estão alterando as relações interpessoais, mas também a forma como se produz mídia, comunicação nos meios de comunicação, na imprensa, melhor dizendo, não é, professor? E essa necessidade de se rever essas teorias tem a ver com a difusão desses meios de comunicação, dessas mídias sociais que permitem com que qualquer pessoa se expresse, Sim. Facebook, Twitter. Essa é uma pergunta bastante interessante e bastante atual. Na verdade, existe digamos assim, uma ideia, né, de que hoje as pessoas estão se comunicando muito ou muito mais do que no passado, o que é um equívoco, né? Na verdade, elas não estão se comunicando mais, né? Elas têm, de fato, à disposição muito mais material para mandar mensagens, mandar fotos, mandar textos e tudo isso, mas a comunicação propriamente dita, ela começa a ficar... ela não participa disso, vamos dizer assim, né? Você tem hoje muitas conexões, né? Você tem muitos canais para enviar as coisas, mas o que a gente entende por comunicação, efetivamente, é algo que está cada vez mais desaparecendo, por incrível que pareça, por mais paradoxal que pareça, né? O cerne, o conceito de comunicação não está acontecendo, apesar de toda essa tecnologia. Então, uma coisa quase que vem substituir a outra. Você tem muita coisa para você mandar para o outro e você tem, ao contrário, uma rarefação, uma diminuição efetivamente da comunicação entre as pessoas. A sensação que a gente tem é de que essas pessoas não se ouvem, estão falando, se expressando para uma multidão de surdos ou não se compreendem, né? Um não compreende o que o outro quis dizer. Não só isso, né? Hoje existe uma quantidade muito grande de gente falando e pouca gente querendo ouvir, né? Muita gente mostrando imagens e pouco interesse em se ver imagens, exatamente porque vivemos numa sociedade em que existe uma super oferta de imagens. Uma saturação? Uma saturação das imagens. Então as imagens se tornam cansativas, e todo mundo faz imagem, todo mundo faz um selfie, mas quem quer ver tanta coisa? Quem quer ouvir tanta coisa? Então o excesso, na verdade, leva ao contrário, leva ao desaparecimento da coisa. Então você não ouve de fato o outro, existe um problema muito sério hoje de percepção, né? Você não percebe mais o outro, você não consegue prestar atenção no outro, você não sabe, não se dá conta do que o outro está falando. Então, tudo isso são sentidos que estão se atrofiando em termos de uma prática social, né, que vive um pouco de uma ilusão, a ilusão da comunicabilidade e da participação. As pessoas não estão, de fato, se envolvendo ou participando dos outros, e há um grande índice de solidão. Efetivamente, você pode dizer que isso é um paradoxo, né? Mas as sociedades nossas de alta tecnologia são sociedades da solidão. É um paradoxo mesmo, né? Que as pessoas têm a percepção de que estão conectadas, têm um acesso fácil ao outro muito rapidamente. Não. O que acontece, na verdade, esses equipamentos, a forma como eles estão sendo usados, ela promove mais o fechamento. Você se enclausura no seu mundo, então de sua casa, você manda as suas mensagens, as suas fotos, mas você cria um sistema em que você se fecha diante do outro e você não tem, digamos assim, não é despertado em você o conceito de que você precisaria, de fato, abrir-se, entrar em contato com o mundo e com o outro.
Sem o outro, aquilo que a gente chama de alteridade, não há comunicação. Então, o que nós temos hoje na nossa vida, nossas sociedades, é uma sociedade de pessoas isoladas, mas com os equipamentos na mão. Ou seja, nesta situação em que apenas a aparência é de comunicar. Professor, para a gente concluir, qual a repercussão desse fenômeno na produção das notícias para os meios de comunicação? Isto é uma consequência, digamos assim, preocupante, eu te diria, né? Hoje em dia a produção de notícias, ela se dá não só pelo jornalista, mas também pelas pessoas que em seus Facebooks, todas as suas plataformas de comunicação, elas estão o tempo todo produzindo fatos ou factóides, ou sei lá o quê. Isso tem um caráter um tanto quanto não diria problemático, mas é preciso se cuidar muito disso, porque hoje você tem a possibilidade de você viralizar uma informação que você provoca e isso repercutir aí nos meios de comunicação, na sociedade inteira, e você não tem hoje o mesmo, digamos, equipamento de controle ou não controle, talvez a palavra seja pesada, mas de acompanhamento para ver se isso. Então, pessoas têm as suas personalidades atacadas, você não tem condição de recuperar, o boato corre facilmente, então existe um clima total de uma situação total que te leva a um quadro preocupante exatamente por causa dessa disseminação descontrolada das informações, né? O que é facilitado hoje pelos equipamentos eletrônicos. Tá certo, professor. Muito obrigada por trazer essa discussão aqui para o Unesp Notícias. Obrigado a você, Larissa. O Unesp Notícias fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã às 5h30 da tarde, ao vivo. Tchau!